Que a paz do Senhor esteja convosco, amém, amados? Abra sua Bíblia segundo o livro do apóstolo João, capítulo de número 18, versículo de número 28 ao versículo de número 40, para concluirmos este capítulo em nome do Senhor Jesus, amém? Assim diz o texto sagrado. Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhe: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o, segundo a vossa lei. E disseram-lhe então os judeus: A nós não é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamando a Jesus, e disse-lhe: Tu és rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costumes que vos solte alguém pela Páscoa? Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era salteador. Amém, amados? O texto sagrado vai nos dizer que eles levam Jesus para a casa de Caifás, para a casa de Pilatos, conhecida como Pretório. Os judeus achavam a casa de Pilatos, governador romano, um lugar impuro para eles estarem, e por isso ficaram do lado de fora. Na época da Páscoa, os judeus buscavam purificação para poderem estar comendo a Páscoa, e para eles entrar na casa de Pilatos seria como uma contaminação a eles, por Pilatos ser um homem incrédulo e idólatra. Pilatos saiu para falar com eles e perguntou a eles que acusação eles tinham contra Jesus. Eles, se autodefendendo, disseram que Jesus não fosse o malfeitor, não levaria até ele. Pilatos diz a eles para levar a Jesus e julgar ele segundo as leis dos judeus. E eles responderam a Pilatos que eles não poderiam matar nenhum homem, porque na verdade os judeus viviam sobre o governo de Roma, e fazer isso seria como passar sobre a autoridade de Pilatos, o governador. Pilatos entrou em sua casa e chamou a Jesus, e ele pergunta a Jesus se ele era mesmo o rei dos judeus. Jesus então devolve a pergunta a ele, dizendo se essa pergunta tinha vindo dele mesmo, ou pelo que ele tinha ouvido falar. Pilatos responde a Jesus dizendo se ele porventura era um judeu. Pilatos mostrou irritação por responder assim, talvez por Jesus não ter respondido a sua pergunta e ainda ter jogado a pergunta para ele. Pilatos diz a Jesus que o próprio povo dele, os judeus, é quem tinha entregado ele para ser julgado, e por isso diz a Jesus o que ele tinha feito. Jesus diz a Pilatos que se o seu governo fosse deste mundo, os seus ministros fariam de tudo para que ele não fosse entregue aos judeus. Mas o seu reino não era deste mundo, mas sim ao lado de Deus Pai. Pilatos diz a Jesus que então ele era rei. Jesus não nega o que ele diz e acrescenta que foi para isso que ele nasceu e veio ao mundo, para testemunhar da verdade de Deus, e todos que são de Deus ouvem a voz de Jesus. Pilatos pergunta a Jesus o que é a verdade. Pilatos parece não esperar Jesus responder a sua resposta, e voltando para os judeus, conclui que não tem achado nenhum motivo para acusar, e diz a eles
que na Páscoa era costume do governador romano soltar um prisioneiro, e com isso pergunta se eles gostariam que soltasse a Jesus, o rei dos judeus, e o povo gritou que não, que queriam que soltasse a Barrabás, um criminoso, ladrão, assaltante. O texto vai nos dizer isto. Os sacerdotes e fariseus, pessoas que entregaram a Jesus, eles não queriam mais ouvir os testemunhos, as pregações de Jesus que ele estava lhe fazendo. Para eles era um escândalo, era como se Jesus estivesse contradizendo as leis de Moisés. Então eles não queriam perder suas posições, os seus cargos. Então quando eles têm a oportunidade de prender a Jesus e leva ao governador, para eles isto foi prazeroso, porque eles queriam que Jesus morresse para que não houvesse mais tumulto, para que não houvesse mais dúvidas entre a multidão. Então a palavra do Senhor nos dizer é que Pilatos não encontrara motivos nenhum para matar Jesus. Ele percebeu que Jesus não tinha feito mal a ninguém, não era malfeitor como eles haviam dito, mas como ele era rei e não podia revogar nada que ali eles trouxeram para ele julgar, ele não poderia voltar atrás. No entanto, que ele venha colocar isto nas mãos dos judeus para que tratassem disto, porque na Páscoa a palavra do Senhor vai nos dizer que era costume de soltar alguém e prender a outro. Então ele diz a eles: quem vocês querem que eu vos solte? O rei dos judeus ou Barrabás? Eles preferem um criminoso, eles preferem um salteador, entregando o nosso amado Jesus. Um povo escolhido, eles mesmos vêm entregar o Filho de Deus. Jesus era judeu. O texto, Pilatos vem a perguntar: eles mesmos entregam você a mim? Então Jesus diz: eu não sou deste mundo. Então Pilatos fica maravilhado com tal palavras. E ele percebe que nada havia de culpa naquele homem, mas ele entrega nas mãos daqueles homens. Homens que preferiram assaltar alguém criminoso. Pessoas que conheciam a palavra. Se realmente conhecesse a palavra de Deus, as leis de Moisés, como eles tanto falavam, eles não soltariam o salteador, um criminoso, mas sim a Jesus. Mas por causa de seus corações endurecidos, de não quererem ouvirem a palavra de Deus, pereceram por não entenderem a palavra de Deus e não quererem buscar os ensinamentos e a sabedoria de Deus, mas sim de fazer conforme aquilo que estava lhe agradando. Que possamos tomar cuidado, amados, com religiões, para que não venhamos a pecar, mas seguir a Bíblia, porque ela sim é a palavra que traz vida e salvação à sua casa e a toda a sua família. Busque as Escrituras, a examinar as Escrituras toda vez que tiver dúvidas, e não fazer conforme a vontade do homem ou conforme a sua carne deseja, mas conforme a vontade do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Que a paz e a graça do Senhor Jesus, amados, esteja sempre com cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.